Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é nosso 7º vídeo, né? A nossa 7ª catequese. E hoje a gente vai encerrar, né? O primeiro tempo. Então, o próximo vídeo, né? Desse agora, a gente vai começar um novo tempo. Ou seja, vocês já estão, ó, subindo de nível. Mudando a etapa, né? Então a gente tá muito feliz de estar finalizando, né, esse primeiro tempo, que foi bem difícil, né, com várias mudanças, mas Deus sempre, Ele dá jeito em tudo e Ele faz com que as coisas sejam melhores do que a gente imagina. Ele sempre prepara o melhor, né, pra nós. Então, vamos iniciar, né, com a nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos, mais um vídeo. Obrigada por nos capacitar, por nos dar forças, por nos ajudar sempre a dar o melhor de nós. Que o Senhor realmente possa nos inspirar para que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, rogai por nós. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, só para recapitular, né, o vídeo anterior, a gente falou sobre a Bíblia, né, a estrutura da Bíblia. E a gente falou de duas grandes partes, né? A Bíblia como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Que vai contextualizar tudo a história de Jesus, né, a história da nossa salvação. E só para lembrar que a Bíblia é a própria palavra de Deus, né? Então, é o próprio Deus que inspira aqueles homens para que escrevessem a Bíblia, né? Não é apenas um livro qualquer, né? Não é um livro qualquer, jamais. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Sim. E hoje nós iremos falar sobre um dos grandes personagens, né? Uma das grandes pessoas ali que fez parte, né, da nossa história, da história de Jesus, da sua descendência, né? Que é nada mais, nada menos que Abraão, nosso pai na fé. Bom, ele que foi um dos primeiros ali na história, né, da Bíblia mesmo, em Gênesis já, ele vem para dar um pontapé inicial na caminhada do povo hebreu. Então, ele realmente foi o pai, né? E ele ainda é, né, tido como nosso pai da fé. Isso. Porque ele foi o primeiro a dar aquele sim, né, verdadeiro a Deus, né, pelo chamado que a gente vai ver mais pra frente, que Deus fez a ele. Então, a partir desse sim, nossa vida, né, foi transformada, né, de uma vez por todas ali com a vinda de Jesus. Então, a gente agora vai ler, né, uma passagem bíblica que vai realmente dar essa introdução boa aí pra gente. Não precisam pegar, tá? Não precisa, porque é bem curtinha, é só 3 versículos, tá? Mas tá em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Então, como a gente tava falando de Gênesis, tá lá bem no começo da Bíblia, né? Então, a gente tá falando do Antigo Testamento, né? Antes da vinda de Jesus. Exatamente. Então, diz assim: vocação de Abrão. O Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei
aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Bom, aí a gente já vê, né? Vocês podem estar pensando, nossa, mas a Ká leu errado. Ela leu Abrão. Abrão? Mas vocês não estavam falando Abraão? Mas agora ela vai explicar pra vocês. Então, antes, né, do chamado de Deus na vida de Abraão, né, ele era conhecido como Abrão, né? Esse era o nome dele. Esse era de fato o nome antigo, né, o nome velho de Abraão. E quem era Abraão, né? Ele era um homem idoso, né, de mais idade, já avançado ali, acima dos 60 anos. E ele era um homem muito rico, né? Ele vivia num local muito próspero, de muitas riquezas. E ele não tinha nenhum filho. Ele tinha ali sua esposa, mas ele não tinha filhos com ela. E agora que a gente vai começar a falar, né, sobre como que foi, né, esse chamado de Deus, o que Deus prometeu a ele, né? E ele também, por que ele é muito importante? Porque ele obedeceu todo o chamado de Deus para ele, sem questionar. Ele simplesmente disse o seu sim. E a gente viu, né, na passagem que a Ká, ela leu, né? Então, qual foi esse chamado de Deus, né? Então ele fala aqui: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Ou seja, então Deus faz esse chamado, né? Ele pede isso a Abraão. Só que ele não é simplesmente assim, vai embora da tua terra e acabou. Não, né? Primeiro que a gente já vai recapitulando aqui. Como a Ká disse, ele era um homem rico. Ou seja, ele morava numa terra próspera. De muitas riquezas. De muitas riquezas. Então, Deus pediu uma grande coisa para Abraão, né? Imagina alguém que tem tudo e de repente Deus tá pedindo para ele largar tudo. Tipo, larga a sua terra, sua família, larga tudo que você tiver. E vai para um outro local. Só que esse outro lugar era desconhecido para Abraão. Então, ele não sabia o que ele ia encontrar lá. Exatamente. Então, é realmente você se deparar com o desconhecido. Só que Deus, que é perfeito em tudo que faz, ele também deixa promessas para Abraão. Então, no total, são 3 promessas. A primeira promessa é que ele fala, né? Que Deus fala para Abraão: a partir de ti farei uma grande nação. Aí vocês me perguntam, né? Mas a Karina não falou que não tinha filhos e que ele já era velho, que tinha mais de 60 anos? Como que isso é possível? Uma coisa que eu já adianto aqui pra vocês: para Deus, nada é impossível. Guardem essa palavra bem no coração de vocês, porque realmente para Deus nada é impossível, certo? Então, se fazia parte do plano dele, ia dar certo. Então, ele faz, né, essa promessa que envolve 2 coisas, né? A primeira é que Abraão teria uma descendência, ou seja, filhos, né? Então, ele formaria uma grande nação, ou seja, ele teria filhos. E esses filhos, né, daria também continuidade, né? Então, essa descendência. E a segunda coisa, né, é que... da terra prometida, exatamente. Né? Então, Deus tinha uma terra pronta para acolhê-los. Para receber Abraão ali. Então, olha só a responsabilidade, né? Deus tinha chamado Abraão e já tinha preparado tudo, porque Deus ele faz isso, né, nas nossas vidas. Ele não vai nos chamar para algo que ele não sabe o que vai acontecer. Na verdade, Deus já sabe todas as coisas. E quando ele chama Abraão ali, até então Abrão, né, o homem velho com o antigo nome, e Deus chama ele e ele fala: olha,
Você vai vir, vai largar tudo. Eu te peço para que você deixe tudo, mas eu também te darei tudo aquilo que você precisa. Porque Abraão, ele nunca teve filhos até então. E pela idade avançada, já não tinha uma possibilidade dele ter filhos. Então imagina só. E detalhe, a esposa dele, né, Sara, ela também era idosa e estéril. E o que significa estéril? Que não pode gerar. Ou seja, aí vocês falam, pô, que história é essa? Ela não podia engravidar. Então como que Deus promete a Abraão que ele seria, né, ele teria uma grande descendência? Mas não tinha como, pensar, né? Como assim, Senhor? Eu sou velho, minha esposa é estéril, a gente não pode ter filho. Mas na verdade, Abraão ele não questionou. Exatamente. A gente questiona, né? A gente questiona. Que fica, meu Deus, como que pode? Como que pode? Mas Abraão não, ele confiou naquilo que Deus disse, porque Deus prometeu. Ele fala aqui, ó, farei de ti. Então, tipo, Deus verdadeiramente fala em primeira pessoa. Sim. Farei de ti, né, uma grande nação. Então essa é a primeira promessa, né? Como eu disse, são 3 promessas. A segunda promessa é: eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. Assim, né? A gente pode pensar nessa frase hoje, né, como um elogio, né? Nossa, ele vai exaltar o nome de Abraão. Mas naquela época, na verdade, para os judeus, até os dias de hoje, né, o nome, ele significava verdadeiramente, tipo, o caráter, era assim, o que... Era uma dinastia, exatamente, né? então... Família de rei. Exatamente. Então, um nome era aquilo que você herdava. E esse nome daria também peso à tua descendência. Então é como se, na verdade, aqui é como se Deus estivesse falando, eu te colocarei lá em cima, lá no lugar de um rei. Exatamente. Porque para aquele povo, né, o nome ser conhecido é porque de fato era dessa grande importância da dinastia, né? Que tinha o nome de um rei. E aí sim ia a descendência, né, e tudo mais. Sim. E incrível que, né, dinastia, como a Ká falou, é uma família de reis. Ou seja, de Abraão, aos poucos, ao longo do tempo, iriam surgir, né, esses nomes importantes, esses reis, que iria chegar no rei dos reis, que aí vocês vão... a gente vai mais pra frente. Então essa promessa, ela significava, né, que Deus transformaria a família de Abraão em uma família de reis mesmo, futuro, né? Exatamente. E a terceira promessa, né? Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Ou seja, essa é a promessa mais importante, entendeu? Por quê, né? A família de Abraão haveria de se tornar uma fonte de bênçãos. Por quê? Né? Por que né, é tão importante isso? Porque realmente a descendência de Abraão trouxe para nós o próprio Jesus Cristo. Então foi da família de Abraão, né, que veio o nosso Salvador, né, que veio o próprio Jesus Cristo. E olha só, imagina só se Abraão tivesse negado a promessa que Jesus fez para ele. Olha a responsabilidade, porque Deus prometeu para ele uma descendência, né? Prometeu exaltar o seu nome, e ele ainda fala que todas as famílias da terra seriam benditas, né? Através dele. Exatamente. Porque é aí que a gente também traz pra nossa vida. Por que a gente tá falando de Abraão? Só porque ele foi uma pessoa importante? Não, porque ele é exemplo pra nós. Sim. Ou seja, se Abraão, que era um homem simples assim, né? No caso, tipo, ele não tinha grandes, assim, coisas. Ele era um homem rico ali, que Deus olhou e falou assim, não, é ele. É ele. E aí a gente pode trazer pra nós.
Eu sou uma pessoa normal, tô vivendo aí minha vida, trabalhando, correndo atrás das coisas, servindo na igreja. Mas pode ser que Deus um dia olhe pra mim e fale: eu preciso que você saia da tua casa, largue tudo, porque eu preciso que você faça isso pra um dia, lá na frente, né, algo muito importante aconteça porque você deu o seu sim, né? Então, Abraão, ao dar o sim para Deus, ao sair de sua terra e ir para uma terra desconhecida, ele dá o sim para o nascimento de Jesus. E isso é louco, muito incrível. Aquele que não tinha filhos, aquele que não podia ter filhos, aquele que já era velho, e Deus chamou ele ali para sair daquele lugar, aquele que tinha tudo, todas as riquezas humanas. Sim. Deus, ele fala: eu tenho algo muito maior para você. Exatamente. Que é a riqueza que eu tenho para você não é da terra, né? Exatamente. Imagina só. Aí, quando a gente fala, imagina só se ele tivesse falado: não, eu não vou. Ou questionado Deus. Mas como assim? E ele não fez isso. Ele simplesmente foi obediente e falou: né, tudo bem, vamos. Porque, ó, a gente não leu, mas olha o que dá a seguinte, né? Depois que ele termina as 3 promessas, a Bíblia fala: Uhum. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Ele só foi. Entende? Tipo, não teve uma pergunta, tipo, mas como? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Como que eu vou ter filho? Né? Não. Como que eu vou ter uma descendência, assim, uma família de reis? Aí no versículo 4 só aparece aqui: Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Foi isso. Então, ele vem realmente nos mostrar: confia no Senhor e tenha coragem. E aí, né, a gente faz aquele paralelo, né? Adão obediente, diferente do que a gente viu lá no jardim, né? De Adão e Eva. A desobediência, o que a desobediência gera e o que a obediência gerou, né? Porque o sim de Abraão foi um sim de extrema importância para nossa vida, para nossa salvação. Então, quando a gente fala, né, que a Bíblia, a escritura ali, ela não tá simplesmente contando uma historinha, mas na verdade ela tá contando a nossa própria história. Porque imagina só, Abraão é importante para aquele povo, mas é importante para nós aqui. Sim. Então, quando a gente fala exatamente isso, a Bíblia é uma palavra viva E atual, né? e atual. Porque da mesma forma que foi lá para Abraão, quando a gente lê isso, a gente tá lendo a história do nosso povo, né? Exatamente. Da humanidade. E até porque tá escrito todas as famílias da terra. Todas. Todas quer dizer todas. A gente tá incluso nesse pacote. Porque a gente também é família, a gente tem família, né? Então, E somos da mesma descendência ainda, né? exatamente. Então Deus, ele faz tudo perfeito. E basta que a gente confie nele. Claro. Vocês acham que ele não teve medo? Claro que teve. Imagino. Sabe, eu tenho certeza que ele teve medo. Mas ele confiou. Aí que tá o segredo. O medo foi pequeno, né? Exatamente. Que nem aparece. Foi tão pequeno que nem aparece ali. E aí a gente começa a prosseguir, né? Então Deus prometeu, né, a Abraão disse o seu sim. E aí vem a parte do herdeiro, né? Daquele que Deus falou: olha, de ti, né? Eu darei uma descendência a ti, né? Sim. Darei um filho a ti. E aí que a gente entra na história, né? Do filho de Abraão. Porque só do fato da gente lembrar que Sara não poderia ter filhos e que ambos, né? Eram bem os idosos. dois, né, não poderiam gerar, né? Não poderiam mais ter filhos. E a gente vê que Deus prometeu e a forma que ele fez, né, com que desse continuidade a essa descendência de Abraão, é muito maravilhosa, né? Exatamente. E aí que a gente vê uma questão também muito interessante. Porque
do momento que Deus fez essas promessas, né? Abraão saiu ali do seu lugar, né? E naquele momento Deus passa a chamá-lo de Abraão. Antes ele era Abrão, como a gente tinha dito, e ele passa a ser Abraão. Então, a partir do momento que ele dá o sim, ele se torna o pai de uma multidão, Que é o significado de Abraão. Então, Abraão é realmente o pai de uma multidão, porque ele também é nosso pai. Então, o sim dele gerou não só a vida do filho dele, que a gente vai falar agora, mas também gerou a vida de todos nós. Porque como a gente mesmo falou, o tema, né? Exatamente, é o nosso pai na fé. Então, Deus, ele vai ali naquele homem que deu o seu sim, transformá-lo no pai, né, de uma toda nação, uma humanidade renovada ali, né, naquele sim. Então, não pensem em vocês que foi algo fácil, né? Porque como todo chamado de Deus faz exige uma renúncia muito grande, se Abraão, ele tinha tudo, ele era rico, ele tinha tudo ali que ele precisava, não ia ser tão fácil ele largar tudo ali e pronto, tô seguindo aquilo que Deus pediu. Não, ia ter seus desafios, né? De fato, para provar que ele seguia mesmo aquilo que Deus estava pedindo, né? Que de fato ele amava, né, o seu Senhor, né, a Deus mesmo. Então ele encarou, né, em situações de fome, em situações de guerra, de dificuldades em relação até com a esposa dele, né, a distância que acabou tendo entre os dois. Sim. E assim, guerras mesmo, tá? De sangue, de luta. Então, né, Abraão, ele saiu ali de sua terra com sua esposa e também com o seu sobrinho Ló e alguns escravos, né, que eles tinham na época, e foram a uma terra que Deus tinha prometido. Só que até chegarem nessa terra, eles passaram por muitas outras ali regiões, onde eles se depararam com muitos inimigos. Sim. Então, realmente, eles tiveram guerra ali de combate mesmo, né? E tiveram que passar por exílios, foram presos, né, ali, exilados em algumas regiões. Então, eles tiveram que realmente passar por muitas e muitas dificuldades. Até separações também em relação à família, né? Sim. Dele com seus parentes ali. Então, ele realmente teve que passar por uma dificuldade muito grande. Mas Deus, ele veio novamente até ele e falou assim: Abraão, dentro de 1 ano, eu te mandarei o seu herdeiro. O que aconteceu, né? Sara engravidou, né, do filho de Abraão, o filho tão esperado, que se chamava Isaac. Então, ele realmente era aquele filho da promessa, que é o significado de Isaac. O filho da promessa. Deus deu aquilo que Abraão mais desejava, né? Que era o seu filho Isaac. Mas, porém, contudo, entretanto, Deus sempre tem uma surpresa, né? E aí a última prova, né, que Deus dá a Abraão foi justamente pedir que ele sacrificasse o seu próprio filho. Então aquilo que Abraão tanto esperou na vida dele toda, que era de fato ter a sua descendência, né? Deus vai lá e pede para que ele provasse de fato ali a obediência, né? E pede para que Abraão sacrificasse então Isaac. Sim. E nesse sacrifício que Deus pede, Abraão novamente, ele não pestaneja, ele não questiona, ele simplesmente vai lá e novamente obedece a Deus e prova a Deus, né, que ele tem a confiança plena nele. E esse sacrifício ele ocorreria num monte, né? Então Isaac ali junto com seu pai, ele teria que subir ao monte Moriá e ali Abraão ofereceria o seu próprio filho, né, como sacrifício. Sim.
E tem alguns detalhes que são muito importantes nesse episódio aí, né, das Sagradas Escrituras. A primeira, né, é justamente isso, que o próprio pai teria que sacrificar o seu filho. Isaac carrega, né, nas costas o feixe de lenha, madeira, para fazer a fogueira onde ele mesmo seria ali, né, morto. Mas até então ele ainda não sabia, né? Ele não sabia, ele até pergunta para Abraão. Seu né? pai o chama, né? Fala pra ele que iria oferecer um sacrifício a Deus. E aí Isaac ele questiona, mas cadê o cordeiro, né? Exatamente. Porque naquela época, como a gente já falou em outros vídeos, era comum eles sacrificarem, né, os animais e oferecer esse sacrifício a Deus. E foi então que Deus pediu esse sacrifício. Então, Abraão, você vai lá e sacrifique o seu próprio filho e me entregue como prova, né, de que você realmente é fiel a mim. E aí Isaac olha e vê que Abraão não tá levando nenhum animal. E aí Abraão diz a Isaac, Deus providenciará. Né? Então, aquele monte ali, né, na verdade, ele acaba até sendo chamado depois, né, que é a providência de Deus, né, Deus realmente providenciará. E, além deles, né, de Isaac estar levando ali aquele feixe, né, de lenha ali, de madeira, né, ele sobe, como disse a própria Cá, ele sobe um monte junto com seu pai. Então, quando eles chegam lá no topo, né, e aí Isaac já sabia, naquele momento. Ele percebe, né, que seu pai levou ele até lá, mas o cordeiro não apareceu ali. Então ele sabe que ele será o próprio sacrifício, tanto é que ele se oferece. Ele aceita, né, aquela situação. Ele vendo que não havia outra pessoa para se sacrificar, né? Ele mesmo entrega ali, dá as mãos pro seu pai ir lá e amarrar, né, para que ele pudesse ser sacrificado. Então, naquele momento, né, que realmente Isaac se entrega para aquele sacrifício, Abraão, ele deita ali Isaac numa pedra e vai e ergue, né, a faca ali, né, para realmente matar o seu próprio filho. Então, como o próprio Abraão disse, né, Deus iria providenciar. E naquele momento que Deus realmente olhou para Abraão e viu ali a obediência, a sua fidelidade, né? Que ele foi até o fim, ele foi até as últimas circunstâncias de realmente matar o próprio filho para a honra e glória de Deus. Que era a maior prova que Abraão daria mesmo a Deus de sua fidelidade e sua obediência era ali, entregando o seu próprio filho, aquele tão esperado, entregando em sacrifício, né, como um cordeiro de fato ali. Só que Deus, a gente sabe que Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, e Ele não iria permitir que realmente Abraão matasse o próprio filho, né, o tão desejado filho. Então, assim, naquele momento, naquele exato momento que ele levanta a faca ali para matar Isaac, surge, né, uma voz no céu, né, que diz, não precisa, né, não precisa matar o seu filho. O cordeiro, aí, né, essa voz direciona ali o olhar de Isaac para um cordeiro que estava ali próximo, né, preso no espinho, que na verdade antes esse cordeiro não estava ali. E Deus providencia ali um cordeiro, então, para que Abraão entregasse em sacrifício, né, em prova de sua fidelidade e sua obediência a Deus. Sim, então Isaac sai ali, né, e os dois juntos, pai e filho, podem ali realmente oferecer aquele sacrifício daquele cordeiro. Mas veja só até que ponto Deus quer provar de Abraão a sua entrega. Ele já lá do início da vida dele, desde suas riquezas, sua família, das nações e tudo, Deus vem provando ali. Abraão passou por fome, passou por guerra, passou por todas as provações para de fato
chegar aquele momento ali com seu filho e Deus falar, não, é isso que eu precisava. Essa é a última prova que eu precisava de você. Sim. E até que ponto nós chegaríamos, né? É aí que a gente não tá contando essa história, né, que realmente aconteceu pra simplesmente a gente achar bonito, né, e falar, nossa, como Abraão foi zica mesmo, né? Mas não é simplesmente isso. É um chamado também a nós. Até que ponto nós confiamos em Deus? Até que ponto nós somos fiéis a Deus? Até que ponto a gente vai dar o nosso sim a Ele? Porque Abraão, ele não conseguia enxergar lá na frente o que Deus tinha preparado já pra ele. Sim. Porque como a gente falou, foi da descendência de Abraão que veio Jesus. Então imagina só se ele negasse qualquer atitude ali. E falando, né, dessa vinda de Jesus, esse episódio do sacrifício de Isaac é uma prefiguração da entrega de Jesus na cruz. Pode parecer loucura, né? A gente já falou sobre prefiguração Sim. aqui, e bastante também no vídeo da Bíblia, né? Que a gente falou sobre algumas pontes que existem entre o Antigo Testamento e o Novo. E esse é um exemplo perfeito e belíssimo de como Deus faz tudo perfeitamente, né? Como eu disse, alguns detalhes, né? Quando eu disse que Isaac carregava ali um feixe de lenha nas costas, madeira. É a prefiguração do próprio Cristo carregando a cruz para subir o Calvário, né? Sim. Então, Isaac ali carregou o seu próprio meio de que seria sacrificado, assim como Jesus, né? Ele também foi crucificado ali, sacrificado Ali no madeiro, no né? madeiro. E aí eles sobem um monte. Aqui no caso de Isaac foi o Moriá, né? Mas no caso de Jesus subiu ali o monte do Calvário, né? Onde ele foi ali morto, né, por nós. E só que tem uma questão que foi diferente. Deus livrou Isaac, mas não livrou Jesus. Porque realmente, assim como Isaac aceitou, né, estava aceitando naquele momento, sabia que ele era o próprio sacrifício, né? Jesus também sabia, né? E ele também aceitou aquilo. Mas Isaac não era o fim, né? Isaac era uma prefiguração, ele veio ali naquele momento para mostrar, dar um gostinho daquilo que ainda estava por vir. Porque em Jesus Cristo, tudo foi consumado. Ele mesmo diz isso na cruz. Quando estava para findar sua vida, ele disse, tudo está consumado. Então, o sacrifício perfeito, a gente já disse isso também. O sacrifício perfeito, depois da morte de Jesus Cristo, nenhum sacrifício mais foi necessário. Porque aquele que é Deus se deu por nós na cruz. Ele morreu para a salvação da humanidade, para o perdão dos pecados. Porque a gente já até explicou, né, o porquê Jesus Cristo, né? Como a Luara acabou de falar, ele é o próprio Deus, né? Então precisava, né, que fosse ele. Então, para finalizar o vídeo de hoje, né, a Luara vai ler um pedacinho que faz todo o sentido, né? E tá tudo resumido ali naquelas frases, né? Sim. Então, Abraão, ele é a semente da nossa salvação. Como a gente disse, ele foi o pontapé ali, o que deu início à descendência que levaria até o nascimento de Jesus Cristo. Então, né, lendo aqui o resumo perfeito. Toda a humanidade foi amaldiçoada pela desobediência de Adão e afastada de Deus. Pela obediência de Abraão, Deus prometeu que abençoaria todas as famílias da terra, lançando a semente da nossa salvação. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho, porém, entregou em sacrifício Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para a remissão de nossos pecados. Então,
Abraão foi o início ali de uma nova geração, de uma nova dinastia, de uma família de reis, né, de uma descendência que duraria até o fim dos tempos, uma descendência abençoada, que nos trouxe Jesus, aquele que foi o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Então, o vídeo de hoje é isso, né? A gente queria trazer de fato essa história, né, da vida, da nossa própria vida, né? Porque como a gente já falou até no início, né, tudo se remete não só à família de Abraão, mas à nossa família, né? E o tema, né, o nome do nosso vídeo hoje, que é o nosso pai, né, na fé. Então, Abraão, ele está presente na nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus viva. Então, tudo o que a gente falou, a gente só queria demonstrar aqui, né, com essa história da vida de Abraão, da importância, né, de Abraão na nossa vida, na história da salvação, porque foi a partir dele, né, que veio toda a descendência do próprio Jesus. E a partir dele ali, né, do sim dele ali no começo, que também veio até a nossa salvação, né, que é o próprio Jesus Cristo. Sim. Então, hoje, nós encerramos nosso primeiro tempo da catequese com esse vídeo. E a gente espera que o segundo tempo aí traga mais frutos, que a gente possa realmente ir amadurecendo na fé, sim, né? Não é à toa que a gente finaliza esse primeiro tempo falando de Abraão, né? E falando da obediência de Abraão, porque sim, a gente começou falando lá da desobediência, né, de Adão e Eva. E hoje a gente finaliza falando da importância, né, do sim para Deus, do sim para o chamado que Deus tem, sem questionar todas essas coisas, porque quem questionou aqui foi a gente, né? A gente que trouxe perguntas para que vocês pudessem entender, mas a gente viu que Abraão, ele não questiona, ele apenas faz aquilo que Deus pede, né? E é isso que Deus também quer de nós, que a gente possa dar o nosso sim a Ele todos os dias, sem questionar, né? Eu sei que é difícil, a gente questiona, isso é meio que inevitável, mas a gente tem que lutar contra isso, porque se Deus nos chama é porque Ele tem um plano perfeito, vocês viram, né? Para Deus nada é impossível, tá bom? Então a gente agradece e vamos aí finalizar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós queremos agradecer, Senhor, por esta catequese, por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado, por tudo que a gente tem escutado e aprendido aqui. Não só eu e a Luara, mas todos vocês que estão aí escutando a gente, que tudo seja tão claro, né, e mostre tanto a beleza, né, que é o céu, que é viver para Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos menos como Adão e mais como Abraão. E é obrigada, isso, gente. Obrigada pela catequese de hoje e... até o próximo vídeo. E até a próxima catequese. Fiquem com Deus, gente.